Eu nasci em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, e vivi a minha infância até os 11 anos num pequeno município que se chama atualmente Paraíso do Sul. E, na verdade, depois, na minha família tem uma singularidade e que, em razão dessa entrevista, eu acabei percebendo que, ao longo da minha vida, eu sempre tive duas casas. Então, eu sou meio nômade. E a gente vivendo a infância bem bucólica, extremamente bucólica, nessa singularidade de um lugar pequeno, vou para a cidade em razão dos estudos, né? E daí isso passa a ser Santa Maria porque é muito próximo uma cidade da outra. Então, assim, eu sou uma pessoa que não me sinto de lugar nenhum, porque nasci num lugar onde pouco fiquei, vivi uma infância onde fiquei até os 11 anos e daí fui para Santa Maria, onde a minha família sempre manteve essa casa nesse lugar pequeno e ao mesmo tempo tínhamos uma casa em Santa Maria. Então, e como é muito próximo, a gente duas casas o tempo todo. Então, na verdade, eu me sinto de Santa Maria, onde eu fiz o meu ensino, né, segundo grau, a universidade, eu fiz o curso de comunicação social ainda, com especialização em jornalismo, na época era essa nominação. E curioso porque quando eu venho para cá, também depois, mais tarde, em 89, essa questão das casas aqui se confundem, porque eu vivi em Florianópolis, depois Joinville, depois vim para Florianópolis, depois Joinville em razão do trabalho. E daí, nessas ocasiões também, sempre com duas casas. E então eu sou uma pessoa que acho que uma definição é uma nômade, né? Nômade sempre com uma bagagem a ser feita e em movimento, que eu acho bacana isso para a profissão, sempre em movimento. Nunca tive problema de vocacional. Uma pequena dúvida na época do segundo grau, antes do segundo grau, se eu faria direito por influência do meu pai, que sempre gostaria de ter uma filha formada em direito. Então eu tinha uma dúvida, mas sempre a comunicação. Isso é muito curioso porque desde da infância, sob a influência de duas pessoas nesse pequeno lugar, que era o médico, o Dr. Orestes Benaduce, a quem a gente visitava, morava na frente de nossa casa, e o senhor que cuidava do correio. Eles me estimulavam com um jornal. Então, assim, o Correio do Povo tá nesse DNA do jornalismo. Eles cortavam o jornal e talvez por ser uma criança curiosa e já com pendor, eu acho, né, para a escrita, para o gosto pelo papel, pelo livro, eles cortavam o jornal e, sobretudo, assim, caderno H do Mário Quintana. Então eu me lembro assim muito pequena que eu já fazia os recortes e colava num caderninho, né? E isso foi determinante, eu acho, para a minha vocação, digamos assim. Tanto é que no segundo grau, ao ter que fazer, naquela época ainda, fazia-se uma opção profissionalizante, né? E eu fiz uma opção kamikaze, para desespero da família e dos meus amigos, porque eu fiz uma escolha bem profissionalizada. Eu optei por tradutor e intérprete em inglês, que eliminava por inteiro aquelas disciplinas. Eu nunca vi física, matemática, biologia e química. Nunca tive uma aula disso. Toda a minha carga horária. Para vocês terem uma ideia, em Santa Maria, pelo pequeno volume de alunos que optaram por essa terminalidade, ficou um grupo uma sala de aula que trabalhou os 3 anos conjuntamente. Então, nós fomos deslocados para a escola Professora Maria Rocha, onde eu estudei, e tivemos essa experiência maravilhosa de fazer os 3 anos no mesmo grupo de estudo. E isso foi determinante. Então, para eu passar para a comunicação social, quando eu fui fazer vestibular, eu tinha um pânico de que pudesse não passar, porque eu nunca tive química, física e essas disciplinas mais, né, como dizer, que são essas disciplinas exatas, né?
Então eu fiz um cursinho de biologia, que foi muito interessante, foi o único momento que eu vi biologia na minha vida, e estudei um pouquinho de matemática. E meu pânico era de não zerar no chute, porque ainda era na época do, né? E consegui passar, enfim, daí fiz uma experiência maravilhosa na Universidade Federal de Santa Maria. Inclusive, fui, dessas coisas inexplicáveis da vida que me orgulham muito, eu fui colega do Tarso Genro. Olha, embora a nossa faixa etária fosse razoavelmente diferente, o que ocorreu é que ele deixou umas disciplinas do curso introdutório na comunicação para trás e eu avancei, eu resolvi avançar. E daí a gente se encontrou, a gente era colega. E é uma coisa assim para mim muito bonita, né? Que aliás a família Genro em Santa Maria é um ícone assim, né? De respeitabilidade. Sim, eu conheci porque quando eu comecei a fazer... Bom, daí situando a minha trajetória profissional, avançando um pouco nisso. Meu primeiro trabalho foi no jornal A Razão, de Santa Maria, e daí eu fazia cobertura de política, eventualmente, né? Porque lá assim não tinha ainda as editorias, você fazia, ainda mais começando, né? Fazia de tudo. E eu me lembro que, porque ele foi vereador, né? Foi o primeiro parlamentar cassado pela Lei de Segurança Nacional, não sei se vocês lembram disso. E ele era vereador e eu acompanhava as sessões. E fora isso, assim, também tem um outro dado curioso que envolve a família dele, o pai dele, né, também. O meu primeiro texto em jornal impresso foi no jornal Tchê, que era de um rapaz de Porto Alegre, era um jornal que foi editado em Porto Alegre. E eu fiz um pequeno texto, fui convidada pelo Ortiz, que era o editor, para esse primeiro exemplar do Tchê. E esse jornal, ele tinha uma entrevista bombástica com Olívio Tavares, Olívio do Rio Grande do Sul, Dutra, isso. E, só que era uma entrevista muito escandalosa e que desabonava totalmente o próprio Olívio e, enfim, entrava em questões de ordem erótica, assim, da vida dele, enfim. E daí o que acontece? Porque com o Ortiz eu fiquei de mais ou menos cuidar as vendas, além de escrever, ele queria que eu fizesse a distribuição e a venda do jornal lá em Santa Maria. Daí eu distribuí em algumas bancas, depois logo curiosa para ver, né? Cheguei na primeira banca, todos vendidos. Achei assim extraordinário, né? Um jornal recém-lançado. Fui na segunda banca, todos vendidos. Tinha esgotado a edição inteira. Eu não compreendi assim muito bem, fiquei com uma dúvida. Anos depois, o que eu fui descobrir? Porque o pai do Adelmo passou por todas as bancas, o PT resolveu, para proteger a imagem do Olívio, compraram toda a edição. Então, a família se liga à minha pessoa desse modo, de descobrir que o pai dele fez a compra em Santa Maria de todos os Tchês, número 1. E eu super feliz, né, assim, ignorando a questão, achando que fosse um sucesso de venda, né. Eu tive uma experiência na universidade, assim, como que eu defino... Eu me agreguei, me juntei aos alunos mais problemáticos do curso de jornalismo, né? Que eram meninos de boa família santamariense, filhos de médico, mas muito doidos, assim, perturbados, muito sensíveis, inteligentes. Então a gente tinha certos conflitos dentro do curso, mas eles... me deram uma base, porque eles eram ávidos por literatura, tinham boas bibliotecas e eram muito generosos no sentido de partilha desses materiais. Então eu fiz uma formação paralelo ao curso com esse bando de pessoas supostamente desajustadas na visão dos nossos professores, né? Eu fiz uma experiência muito rica com esses rapazes, com esses meus amigos. Realmente eles eram estranhos, bastante estranhos,
mas tinham um conhecimento e uma avidez pelo conhecimento. Pra vocês terem uma ideia, assim, nessa época eu lia filosofia, Sartre, a Náusea, e a gente ia para os bares para discutir alta literatura. Eu me tornei assim, sempre fui ávida por leitura, né? E quase um desejo assim, eu gosto muito do objeto livro, de querer ter uma posse, né? Eu não sou uma pessoa consumista, sou muito cuidadosa com o que eu compro, no meu modo de vestir, muito simples, porém, para livro, eu sucumbo sempre, todo o meu dinheiro vai para livro, porque eu acho que é um investimento. Livro e viagens internacionais, que às vezes as pessoas também acham que viagem... Nunca compreendi uma viagem com esse conceito turístico de ir lá conhecer e fazer foto. Não, eu sempre fiz minhas viagens com o objetivo de aprimoramento profissional, de conhecimento, enfim, eu sempre vi como um investimento para a minha profissão. O jornalismo cultural sempre esteve posto também desde o início. Lá no jornal A Razão, eu já fazia jornalismo cultural, daí fui avançando, trabalhando e me inclinando, sobretudo para as artes visuais, né? Depois eu saí, fiquei 1 ano fora da Razão e nesse momento do Jornal Expresso, que era um jornal semanal, mais simples, enfim, lá eu fiz uma experiência que chamava Arte e Cultura, que era uma página de entrevista semanal que eu fazia com artistas, pessoas que estavam visitando a cidade, enfim. Ali então já se delineou. E, em razão desse trabalho, me chamaram de volta para a Razão. E daí ali sim, daí se acentuou mais a minha participação no campo da cultura. E em razão dessa experiência, me convidam então em 86, final de 86, para vir para Caxias do Sul para fazer o Pioneiro. Ali eles queriam implantar um caderno de cultura que chamava 7 Dias, e daí eu venho para Caxias morar lá por um tempo, fiquei quase 2 anos em Caxias do Sul. E por fim, daí, numas férias, eu era casada na época, umas férias do meu companheiro, ele veio para Florianópolis porque ele queria sair de Caxias, já estava ansioso, e ele conhece o Antônio Carlos Mafalda, e nessa eu acabo indo conhecer o Diário Catarinense, conheço a Aimara pede para eu fazer um teste, mas eu não tinha o menor interesse, assim, né? Mesmo casada, eu pensava que ele pudesse ficar aqui, eu lá, enfim, não tinha isso muito claro, né? E daí eu faço o teste e 20 dias depois que meu companheiro já está morando aqui, a Aimara me chama e eu acabo indo trabalhar no Diário. E na condição de repórter especial, que foi bastante interessante para mim, porque daí é um período que eu saio da cultura e fico viajando. Repórter especial viajava muito. E que foi bacana porque daí eu conheci Santa Catarina, né? Morava aqui em Florianópolis, mas fiz várias experiências muito legais de conhecer o estado. E por fim, daí eu saio, porque sou daquela época que eles demitiam 1, 2 pessoas por dia no Diário Catarinense. Que ano que era, mais ou menos? 88, 89, por ali, né? E daí finalmente chegou o meu dia da demissão, fui demitida. E daí eu fiquei tranquila, porque meu interesse era ficar aqui um tempo, sem fazer nada, ainda estava numa condição mais ou menos confortável. E até porque o João dos Passos, que era meu subeditor no Diário, tinha me convidado para ir para o Estado, porque ele estava editando no Estado naquela ocasião. E ele disse, não, porque daí estava numa época de dissídio, acho que daí não dava para contratar, tinha uma história assim. A gente estava aguardando as definições do sindicato para ele poder me contratar. E eu bem tranquila. Nisso, a minha amiga com quem eu trabalhei lá em Caxias do Sul, começa a me indicar o meu nome para vir para Joinville. E eu desempregada e o Luiz Meneguin me ligou umas 3 vezes. Eu preciso de alguém aqui para fazer o anexo, né? E daí finalmente, eu acho que num jogo de, sei lá, uma conjugação de forças, o meu marido é transferido, trabalhava no Diário, é transferido para Joinville. E eu com essa proposta, vamos lá ver o que essa cidade oferece, né? Porque afinal tudo conspira para a gente ir para lá.
E sendo assim, eu cheguei lá em maio de 89 para fazer o tal do anexo e declinei assim de imediato, né? Porque como é que você vai começar a fazer o caderno já estruturado? Porque o anexo ele surge em 87 e ele era editado só nos domingos, né? Saía nos finais de semana. E eu disse, não, mas eu não posso chegar assim, assumir uma editoria tão complexa, né, sem conhecer nada da cidade, sem conhecer nada do campo da cultura de Santa Catarina, eu preciso de um tempo. E daí combinamos, eu acabei assumindo em novembro, e daí eu fico até 94 fazendo esse anexo, né, que foi uma experiência muito gratificante, muito maravilhosa. Eram 8 páginas dominicais, sem nenhum anúncio, standard, imagina. E daí tinha um elenco, né, lógico, né, um grupo maravilhoso de pessoas que escreviam, tinham colunistas, enfim. E, ao mesmo tempo, implantei a editoria de que lá na época eles chamavam de variedades, porque não existia nada dentro do jornal, nem no contexto da redação, uma sensibilidade mínima dos meus colegas para o campo da cultura, né? E então não tinha arquivo de fotografia. Nossa, eu sofri. Bom, eu deprimi os 4 primeiros meses em Joinville. Eu chorava todos os dias pela enorme dificuldade que eu tinha dentro do contexto de trabalho. Não tinha um arquivo de fotografia. Eu queria editar uma coisa e eu tinha páginas para fechar. Enfim, mas daí, né? Eu sou persistente, pessoa. E daí também com o apoio do Meneguin, que é uma pessoa assim a quem eu devo quase tudo da minha vida profissional. Eu costumo brincar com ele que ele é o homem da minha vida profissional, né? Porque, incrível, às vezes a gente acaba ficando próximo das pessoas sem ter planejado isso, né? E a minha vida toda foi ao lado dessa pessoa que sempre foi invisível, porque na verdade quando as pessoas tenho que admitir que meu nome ele é conhecido dentro do jornalismo, né? Sobretudo nessa área da cultura. Então tem uma pessoa atrás de mim que deu sustentação para esse trabalho, que é esse homem, que foi na verdade a pessoa que idealizou o anexo. Ele e o José Rodrigues, que é um jornalista que vive em Blumenau, que foram os criadores do anexo. E fora isso, o Meneguin tem uma história dentro do jornalismo bastante interessante, também nos anos 80, a importância dele é vital dentro do contexto da cultura, da dinamização da cultura de Joinville. Eu tenho um livro que se chama Coletiva dos Artistas de Joinville, Construção Mínima de Memória, onde eu situo o papel de um jornalista dentro de uma comunidade interessada no desenvolvimento cultural. Ele foi predominante, porque tinha uma sensibilidade, ele tem uma sensibilidade para o campo da cultura, conhece muito cinema, enfim. Então, eu acho sempre justo fazer esse tipo de comentário, porque o jornalista ele nunca está sozinho, né? Ele nunca está sozinho. E às vezes tem pessoas que nunca aparecem na sua verdadeira dimensão, né? E uma das coisas fascinantes do jornalismo, eu acho, é justo isso, que não se faz sozinho. Eu gosto do conceito do Roland Barthes, que é o viver juntos, né? O viver juntos, quando você, em contato com os outros, você modifica, de modo grosseiro, falando no conceito do Barthes, né? Naturalmente. Mas você se modifica e modifica o contexto no qual você está vivendo. Então, acho que é isso, né? O anexo ele se acaba na compra da RBS, né? Dos jornais do Estado, né? E ele se mantém ainda um pouco, porque a RBS ela ainda mantém os jornais inicialmente, vocês lembram, né? Então o anexo continua existindo, não mais com a mesma força, porque nesse modelo de 89, quando eu entro, até 95, ele era jornalismo cultural puro. Entrava agenda, sim, mas por meio de colunas, não era a indústria cultural. A gente não acompanhava. Lógico que tinha um pouco disso também, mas o interesse ali era o debate, né? O debate social, as questões
enfim, prementes que a sociedade precisava discutir, pensar, né? A gente fez abordagens bastante interessantes já naquela época, por exemplo, questão do racismo, já se discutia, questão da homossexualidade, um tabu ainda naquele momento, né? A gente fez umas capas bem ousadas, o nu, pensando aqui questão de imagem, né? Eu sempre fui corajosa e eu acho que isso na planilha de vocês, né, no planejamento dessa conversa, tem quais são os desafios, né, e os conselhos. Eu acho que o jornalista ele tem que ter um pouco de ousadia e coragem, sabe? Mesmo que tenha que perder o pescoço, às vezes, no trabalho. Eu fiz várias vezes, coloquei meu pescoço, mas sabendo que eu estava colocando meu pescoço a prêmio, né? Porque o que eu pensava, o que é mais importante? Eu correr um risco agora aqui no campo do sensível, né? Vamos aqui pensando nas imagens do nu masculino. Lógico que eu não colocava um nu frontal, né? Eu colocava uma bunda, né? Mas assim, nesse sentido de uma sociedade evoluir nos seus signos, né? Na sua sensibilidade. E o que eu pensava assim, bom, se o máximo que pode ocorrer, se não vetarem, né, na hora de ir para a impressão, ou no processo, no outro dia o máximo que pode acontecer é eu ser demitida. Várias vezes eu pensei isso. E eu acho que tem que ter essa dose, eu acho, no exercício jornalístico. Naturalmente que aqui falando, tendo em mente um jornalismo que já não se faz mais hoje, né? Aqui nós estamos, eu sou uma geração de um jornalismo que se perdeu na era da comunicação, né? Então, os paradigmas que nós temos lá atrás, de como se faz um bom jornalismo. Não estou falando isso com nostalgia, eu detesto essa conversa de que o que nós fizemos era melhor. Não era melhor, né? Eu acho que tem que estar analisado dentro de um contexto, né? Porque a era da comunicação, isso rende conversa mil, né? O que menos tem é comunicação, o que menos tem é vínculo verdadeiro, é compromisso, é ética, que são componentes muito importantes para o exercício jornalístico, né? Interessante essa pergunta. O que eu acho que eu sempre fui uma pessoa de muita sorte, com equipes muito maravilhosas, né? Então, assim, além de contar com equipes e pessoas muito talentosas, também o fato de eu me movimentar. Então, assim, morando em Joinville, para mim, vir a Florianópolis era como sair de um bairro para o outro na época. Era possível. Hoje já não é mais assim, né, por causa da rodovia congestionada. Mas eu fazia em 2 horas, então eu saía do jornal, às vezes, às 5, pegava um ônibus e vinha a Florianópolis assistir um show. Então, porque um jornalista tem que se movimentar, tem que estar nas coisas. Eu acho, assim, pela minha experiência, hoje não tanto mais, eu já não sou tão assídua, mas eu sempre fui meio arroz de festa. Assim, sabe, eu ia tudo, eu prestigiava as minhas fontes, eu queria o livro, eu queria ver a exposição. Então, nesse trânsito entre Joinville e Florianópolis, eu conseguia buscar as pautas, conhecer as pessoas e sempre fui muito... Eu fazia comunicação escrita, porque na época o telefone, a gente usava telefone e carta, né? Então, eu tenho uma longa correspondência com os colaboradores do anexo, cronista, você falou o papel da crônica. Silveira de Souza era cronista no anexo, por exemplo, né? Eu me correspondia com essas pessoas, escrevia carta. Com Arrilaus, eu tenho cartas com Arrilaus, eu tenho cartas com Lindolf Bell, eu tenho cartas com Silveira de Souza, eu tenho cartas com todos eles. E eu fazia, sempre gostei de fazer arte postal, então eu mandava envelopes lindos para eles e mandava os jornais. Não só para eles, mas eu acho que isso é um outro... Hoje, com a internet, tudo se modificou naturalmente, né? Mas, assim, por exemplo, saiu uma matéria sobre o Cantor, né? Que é um homem de teatro da Tchecoslováquia. Vamos ver o que tem na Tchecoslováquia, o endereço para como é que eu posso fazer chegar isso lá.
eu tenho correspondência fiz chegar o anexo na Tchecoslováquia. Então eu tinha todo esse cuidado, sabe? Não era para mim que eu fazia para o mundo, né? E sempre dando resposta para minhas fontes. Esse cuidado, hoje, eu dou entrevista para... Eu faço exercício pelo fato de ter sempre estudado em escolas públicas, universidade pública, eu gosto de atender aluno, eu acho que é um compromisso social que eu tenho que ter, de atender, de ir lá falar de graça, e me chame que eu estou sempre à disposição, porque eu acho que é o mínimo do mínimo que eu posso fazer, tendo em vista o privilégio de escolas públicas. Então, o que eu percebo é que esses jovens estudantes, eles não estão preparados para isso, porque eles vão na sua casa, fazem a entrevista, depois sequer passam um link. Então, eu sempre condiciono, eu sou pedagógica. Você quer a entrevista? Você precisa me passar depois o documento, me passar o link, se possível o arquivo da entrevista, porque eu acho que é o mínimo que a gente tem que ter, sabe? Porque uma entrevista é uma relação que se estabelece, um vai e vem, né? Enfim, mas aí voltando à sua pergunta, né? Não senti assim, sabe por quê? Porque na história cultural de Santa Catarina tem uma luta hegemônica pelo campo da cultura que se desdobra, sobretudo nesse período, até meados dos anos 90. Tinha uma competição muito acentuada entre Florianópolis, Joinville e Blumenau para dominar essa hegemonia cultural. Então, assim, transitando entre as duas cidades, eu percebo Florianópolis muito preconceito com relação a Joinville, né? Porque lá é meio interior, né? Eu sempre ouvi uns disparates e, do mesmo modo, uma certa perversidade no comentário do que seja Florianópolis enquanto centro administrativo. Aquele pessoal não gosta muito de trabalhar. São culturas completamente distintas, né? Uma num viés açoriano, praia, que tem todo esse contexto que precisa ser respeitado e conhecido, e lá alemão, germânico, né? Vamos pensar aqui a relação com o trabalho, Max Weber, essa produção, produtividade, né? Naturalmente, realidades muito antagônicas. Mas no campo da cultura, eu nunca me queixei não de Joinville. Eu tinha uma atividade muito intensa lá e muito rica. Do mesmo modo, depois vivendo aqui, né? Porque quando eu saio de lá, eu venho para cá e acabo fazendo a coordenação do anexo aqui em Florianópolis, né? Eu sou aquela profissional que, em vez de subir, eu também sempre desci, porque às vezes eu cansava, né? Então essa foi uma situação. Sempre criei uma certa dificuldade nos administrativos do jornal por causa disso, porque você não pode diminuir o seu salário, né? Que seria ilegal. Então eu saio de lá como editora, venho para cá como coordenadora. E depois, numa outra situação também, do mesmo modo, lá tivemos que fazer alguns ajustes para acertar isso. Para mim, nunca tive problema de fazer uma atividade em escala menor lá nas planilhas, né, de valorização das chefias, enfim. Eu acho assim, ó, que o jornalismo cultural ele é o primo pobre do jornalismo. Se nós formos verificar hoje a nossa realidade, as nossas entidades representativas, o próprio sindicato, faz entrevista disso. Assim, eu até me sinto honrada de estar aqui, com essa oportunidade de falar de jornalismo cultural. Naturalmente, teve o Paulo Clóvis, que eu achei bastante interessante. Mas eu acho, de modo geral, assim, ó, na nossa categoria, é o primo pobre que nunca ninguém lembra, que nunca ninguém valoriza. Eu não falo isso com mágoa, mas acho que é uma realidade. Você não vê um prêmio, uma entidade pensar num prêmio de jornalismo cultural. E olha só o campo da cultura. Eu não diminuo a economia, a política. A gente tem que ter prêmio para todos, né? Da cultura existe uma omissão. E do mesmo modo, eu acho que nas realidades das redações nas quais eu vivi, uma sensibilidade muito baixa para o campo da cultura, muito baixa. E como é que se percebe isso? Porque você não vê um jornalista numa exposição, você raramente vê num show, você raramente vê num lançamento de livro.
E isso cria uma dificuldade, porque, por exemplo, quando eu fazia a defesa lá na reunião de fechamento do jornal. Não, hoje eu tenho um assunto super importante, porque ontem veio todo o Ministério da Cultura aqui para o Museu Vitor Meireles. Aí a pessoa que faz a capa diz assim, não, mas o Museu Vitor Meireles, ninguém vai lá. Daí eu disse, não, a questão é que ninguém vai lá, é você que não vai lá. Você que não vai lá. Porque ontem estava lotado ao ponto de estar ali todo largo ali da rua Vitor Meireles, estava cheia de gente. E só por isso merece, pô, imagina quanto que se desloca o Ministério MINC, que foi acho que na ocasião da assinatura do PAC, dos patrimônios históricos, Laguna, enfim, foi numa ocasião dessas. Você entende? Isso cria a dificuldade, o cara nunca foi no Museu Vitor Meireles, aí na hora de definir entre uma chamada de esporte e uma chamada do campo da cultura, né? Quem é que perde? Por isso que é importante, eu acho, todo jornalista tem que se mover, caminhar, conhecer a cidade. Damião, saudoso Damião, né, gente? O Damião era exemplar nisso, ele era um jornalista caminhante, ele sabia os buracos e tudo, sabe? E eu não tenho carro, e isso estabelecia também uma diferença na minha conduta e na minha visão de mundo dentro da redação. Nas reuniões de pauta, isso era determinante, porque eu passava na cidade, você é caminhante também, né? Sabe bem o que a gente vê, se tá, enfim, a gente capta, né, os mistérios, os problemas da cidade de outro modo. Tem colegas meus que saem de casa a vida toda e vão para a redação para casa, da casa. Como é que uma pessoa dessas vai ter argumento e sensibilidade para definir os temas do dia, os problemas da cidade? Sabe? Eu acho que caminhar é um dos pressupostos do jornalismo. Sair de casa é outro, é super importante. E eu não vejo meus colegas. Então, assim, a cultura, ela sempre está num patamar. Hoje, cada vez mais difícil eu trabalho atualmente, faço assessoria de imprensa, cada vez mais difícil, porque as pessoas não alcançam, não alcançam o que está proposto. E daí é complicadíssimo, né? Você vende uma pauta de artes visuais. Não é importante, porque não alcança o que seja contemporâneo. As pessoas vão aos lugares e se você observar atentamente às vezes os conteúdos, né, as edições, os paradigmas dos nossos colegas que estão editando, às vezes é do modernismo. Eles estão procurando o novo. O novo não é mais paradigma do contemporâneo. E isso é muito doido, porque se reflete no produto final. A gente, vamos pensar assim, os jornais hoje, eu acho que estão sempre no passado, no muito... Isso não é, eu não quero desabonar a cultura açoriana, mas tem muito boi de mamão, muito... por exemplo, uma exposição dessas aqui, que é essencialmente contemporânea. Qual é o espaço que ela ganha numa mídia? Por que isso acontece? Uma artista consagrada, com mais de 20 anos de carreira, uma exposição que ocupa todo o espaço. Qual é o espaço? Quem é que olhou para isso, que está hoje atuando no jornalismo impresso ou blog, site? É triste. Bom, daí eu fico 3 anos fora fazendo... Porque eu tenho uma MEI desde 2000, né? Nem chamava MEI, agora é mais recente MEI, né? É uma microempresa. E daí, quando eu saí da notícia, que foi em 2005, né? Aí eu fiquei 3 anos fora, fazendo projetos no campo da cultura, livro, né? Assessoria de imprensa, várias coisas, participando, na verdade, assim, eu falei das artes visuais, né, que sempre me interessaram. Eu tenho uma singularidade e uma invisibilidade por causa disso também, porque eu entrei num campo que ele é muito específico. No que eu trabalho atualmente, posso dizer? Eu trabalho com artes visuais e dança contemporânea. Quem é que faz isso aqui em Santa Catarina? Ninguém.
né? Então, é o meu campo de conhecimento, é esse aí. E continuo fazendo jornalismo cultural em campo expandido, como eu chamo atualmente, né? Faço livro, faço assessoria de imprensa, faço consultorias, faço palestra, enfim, é bem amplo o que rola, né? O que me atrai e que eu acho que seja digno, um trabalho digno, eu tô dentro, né? Eu ajudo a estruturar projetos, enfim, muita coisa. Mas aí eu fico 3 anos fora, entre 2005 e 2008, até o Luiz Meneguin entrar na minha vida de novo, telefona, diz, Nery, preciso de alguém para implantar o caderno lá no Notícias do Dia. E daí eu entro no Notícias do Dia, onde eu fico até 2011. Eu implanto o Plural e faço, por um tempo ali junto com o Mauro Geres, chamava editoria executiva, que era cuidar do grupo, uma coisa que eu gosto de fazer também. O Mauro era o editor-chefe e eu fazia esse cuidado com planejamento, reunião com a equipe, né? Gestão de pessoas, daria para dizer. Fazia gestão de pessoas, no apoio com ele, né? E daí eu fico esse período fazendo Plural. Só que daí chega no momento que eu tô completamente desgastada, já não tinha mais crença, porque eu sou uma pessoa que tem que estar apaixonada pelo que faz. Eu preciso ter crença no produto que eu estou vendendo, sabe? Assim, fazer assessoria de imprensa, nossa, eu declino de muitas coisas. Porque como é que você vai vender algo naquilo que você não acredita, né? E eu percebia que eu comecei a ficar cada vez mais descrente daquilo, com os pedidos, sabe? Uma pressão, porque você tem que fazer, não era mais pensamento, né? Porque jornalismo para mim é exercício de cidadania, é construção de pensamento, dentro das suas limitações ali, né? O gráfico para mim, a fotografia, ela não é um mero acessório para tapar buraco, exatamente. Para mim é signo, é significação, você vende o texto, mas vende também uma fotografia, vende um símbolo, o modo como aquele paginador trabalha, isso é um conjunto de coisas ali que vão mexer com o leitor, né? E daí cada vez mais pedidos assim que eu não conseguia. Você tinha que fazer planejamento, edição e depois ainda botar no site e botar não sei aonde. E eu comecei a ter dificuldade com isso, porque para mim tem que estar pensando, tem que estar criativo. Eu percebi que eu estava meio alface já, assim, sabe? Aí, assim, eu fiz uma conversa com o Meneguin, que foi bastante curiosa, porque nesse processo na nossa vida, ele me demitiu, nós tivemos quatro separações. E daí, nessa última, eu disse para ele, olha, eu nunca te pedi para você me demitir, mas agora é sério, agora eu quero que você me demita pelo tudo que nós trabalhamos juntos, e por favor. Assim, foi uma conversa definitiva, ele aceitou e eu saí, né? Mas aí fiquei 1 ano fora, olha só, 1 ano fora, daí me chamou de novo para fazer o mosaico. Aí eu fiz o mosaico de 2012 a 2018, que eu acho uma das experiências mais bonitas que eu fiz, porque a gente não conta tudo quando está trabalhando. Eu fiz um planejamento assim, ó, eu vou ver se é possível aplicar os pressupostos do contemporâneo, os paradigmas do contemporâneo, para uma experiência jornalística. E daí eu idealizei o mosaico e que me comprovou ao final de tudo que sim, é possível fazer uma experiência. Eu fazia sobreposição, eu não sei se vocês lembram dessa experiência, mas eu fazia sobreposição de imagem, eu pegava coisa do passado, não tinha compromisso com hoje, e misturava, botava, enfim, botava imagens que não tinha nenhum sentido, eu fazia repetição de imagens que já tinha usado 30 dias atrás, eu puxava, botava de novo, e às vezes as pessoas perguntavam, mas por que tu botou uma mulher furiosa lá em cima,
se você ler toda a coluna e for minimamente inteligente, você vai ver porque tem uma imagem de uma pessoa furiosa lá em cima, assim, olhando para dentro da página. Enfim, para isso eu contei com profissionais muito talentosos. Rosane Lima está aqui, nós trabalhamos em quantas ocasiões, né? Enfim, e então, assim, sempre muito bem abastecida. Eu sou uma privilegiada, assim. Eu poderia citar nomes, muitos nomes, né, que deram luz a esse trabalho. Daí, o que eu faço? Daí, definitivamente, eu entro daí com minhas questões pessoais, né, enfim, problema de saúde de pai e mãe, eu fico me deslocando muito, daí eu tenho dificuldade, fico um tempo fora, o Meneguinho, nós tentamos várias vezes voltar com o mosaico, tivemos várias conversas, mas a minha condição pessoal não permitia, que eu não estava concentrada aqui, mas ao mesmo tempo levando a minha empresa, né, com um projeto aqui, outro ali, livros, tenho livros publicados, né, eu acho que são bastante importantes. Meus livros, em sua maioria, perfis biográficos, só do campo da cultura. Então, eu escrevi sobre a Marina Mosimann, que é uma primeira galerista importantíssima nos anos 80 em Joinville. Eu escrevi, assim, sem ordem cronológica aqui, sobre o Darcy Brasiliano dos Santos, né, que foi 40 anos presidente da Promúsica. Eu escrevi os 40 anos da coletiva de artistas de Joinville, Construção Mínima de Memória. Levou 3 anos de pesquisa. Deixa eu ver o que mais. Eu fiz uma biografia do Tércio da Gama. Aí eu tenho assim, artigos, é uma pilha razoável de, não só sobretudo nas artes visuais, mas também na dança contemporânea, onde tenho artigos publicados em livros que me orgulham bastante. E muito no campo já da crítica, né? Porque eu sou uma das integrantes da Associação Brasileira dos Críticos de Artes, daí já com viés um pouco mais, já no pezinho mais na crítica, né? Porque você, com a experiência, com a memória, você vai se capacitando, né, para isso. Então, eu não gosto de me dizer, eu nunca digo que eu sou crítica de arte, eu integro uma associação brasileira de críticos de arte, na qual eu, eventualmente, às vezes dentro dos meus textos, tem 1 ou 2 parágrafos que são críticos, né? Críticos efetivos, pegar a tela e vamos pensar ao seu ponto de vista formal e não sei o que, não sei o que. Porque o que eu gosto de fazer é reportagem, é a vida das pessoas, daí vai para a pesquisa. Agora, por exemplo, eu estou preparando os 50 anos da ACAP, Associação Catarinense dos Artistas Plásticos. Comecei ano passado esse trabalho. Difícil, né? Difícil porque eu não posso avaliar porque eu não vivo a universidade, mas já estive lá falando e eu percebo assim que também tem um déficit dos professores, né? Nesse sentido de pensar que a cultura, olha o meu caso, eu vivo do jornalismo cultural até hoje, né? E como um campo de trabalho no jornalismo expandido, como eu chamo, não é o jornal impresso, não é, mas é livro, é reportagem e com outros modelos, com outros formatos, né? E eu acho que não alcançam, não veem isso como uma possibilidade de mercado de trabalho, né? De preparar esse aluno. E nos próprios currículos, né? Eu acho que não tem... na minha época, assim, por exemplo, eu estudei antropologia, sociologia, eu tive essas disciplinas, ética, né, que eu fiz com a Delmo, por exemplo, ética, né? Olha a importância disso, né? Não que a gente saia formado, mas vem com uma formação... São sementes, né? Sementes, exatamente. Para mim é difícil situar isso porque eu sou ávida leitora, né? Eu tenho biblioteca em casa, assim, para vocês terem uma ideia. Um quarto, a Rosane conhece, né? Como eu disse, meu consumo é livro, né? Então é difícil situar, mas assim, pensando em um jornalismo mais brasileiro, vamos pensar assim,
Bom, pelo fato de fazer perfil biográfico, eu leio muito biografia, então citaria Rui Castro, o Fernando Moraes, que eu acho assim de chorar de tão lindo que é, né? Maravilhoso. Caco Barcelos, né? No jornalismo de denúncia, também escreve muito bem. Aí um outro livro que eu acho bastante importante, que não é brasileiro, mas o Talese, né? E vamos ver, ai, tem tanta coisa, gente, mas eu ficaria por esses assim, né? Tem muita gente que escreve muito bem, né? Que pesquisa muito bem, enfim. Bom, eu assim, ó, eu tenho uma experiência, logo que eu cheguei aqui em Florianópolis, quando eu fazia como repórter especial lá, eu fui Farra do Boi, né? Então ainda não era cultura, mas quer dizer, Farra do Boi é cultura também, né? Então, nesse sentido, né? Por incrível que pareça, as pessoas têm uma certa dificuldade de associar isso, colocar a Farra do Boi no campo da cultura, né? Eu fui para governador Celso Ramos e tive uma experiência, não sei se vocês lembram, no governo Pedro Ivo, que teve todo aquele tumulto, que jogaram bomba, a polícia entrou e jogou bomba lá em governador Celso. Bom, nesse recorte estou eu lá, e eu me lembro uma outra pessoa que inclusive deu entrevista aqui no projeto de vocês, o Edson Rosa, quando a Lucélia Santos veio e o Gabeira. E daí, então, na entrada ali de Porto Belo, ali, a polícia já tinha um pelotão e o Gabeira e a Lucélia Santos num buggy, sabe aqueles carros abertos? Buggy, né, que chama, eu acho, na época era isso. E eles, assim, com uma bandeirinha branca, assim, tinham uma comitiva de jornalistas, a Sônia Bride, nessa ocasião, junto também, nessa cobertura. E foi uma coisa assim extraordinária, porque quando chegamos lá, a população ali estava organizada. Então tinha até um palanque que era em cima de uma casa com piso, assim, né, bem na praça, ali naquele contexto. E daí os jornalistas, nós todos subimos para cima desse palanque, junto, lá onde tinha microfone, coisa. E tá aquela confusão, Gabeira, Lucélia, polícia, uma tensão, né, um medo, todo mundo. E daí cai uma chuva, gente, mas assim, uma tempestade com raio. E daí sai todo mundo correndo, cinematográfico. Sai todo mundo correndo e nós descemos daquele palanque lá. E os jornalistas correndo com suas máquinas, televisão, tudo, e entrando tudo para dentro da casa de um pescador, uma casinha assim, era muito pequena a casa, frágil a casa, e os jornalistas tudo lá com câmera. Por que nós fomos tudo para lá? Porque tinham jogado bomba de gás lacrimogêneo, sei lá que tipo de bomba, dentro da casa desse pescador, e ele estava deitado na cama dele, com todo enfaixado, todo machucado, né? E nós lá com a casa, assim, a sensação que eu tinha, chovia, a sensação que eu tinha que aquela casa cheia de jornalista com os apetrechos, tudo, né? Porque daí o cara deitado e nós tudo em torno daquela cama, as câmaras, assim, muito doido. Essa foi uma experiência, assim, muito assustadora, fora o fato que depois, numa outra ocasião, também fui fazer Farra do Boi, e o temor, né, da gente, porque a gente tinha que ir disfarçado, né? Porque jornalista era equivalente a um boi, né, naquela ocasião, né? Então eu fiz foram bem marcantes essas coberturas aí. No campo da cultura, porque eu fiz moda também, sou uma editora que sempre gostou de escrever, eu acho que o editor ele tem que se mostrar, porque tem editor que não escreve uma linha, né? Então eu acho que quando você coordena uma equipe, está corrigindo texto, não sei o quê, tem que mostrar como é que você escreve também, não dá tempo, mas eu sempre fiz. E daí eu fiz moda um período, 2004, por aí, eu acho. Não me lembro direito esse período da moda. E daí eu ia muito a São Paulo, Rio, acompanhar esses eventos, né? E tem certamente vocês devem ter referência, tem um desfile do Jun Nakao, que chama A Costura do Invisível, que ele fez todo um desfile, todas as roupas eram feitas de papel vegetal, mas assim num acabamento requintadíssimo, uma coisa assim extraordinária, de belo. E o desfile devia ter umas 12 modelos que entravam com essas roupas assim. Isso está no YouTube, eu recomendo que vejam, porque é uma coisa assim extraordinária de belo.
E daí, quando termina o desfile, porque era uma roupa de papel, né? Uma coisa estranha num desfile fashion São Paulo, isso, né? Quando as modelos voltam para o camarim, ele ordena que elas voltem para a passarela e destruam tudo na frente da plateia. Rasguem todas as roupas. E o impacto, o que isso gerou, foi assim uma coisa marcante, assim, foi acho a coisa mais extraordinária que eu cobri em termos de moda, né? Porque primeiro a instauração do belo, né? Do belo, do frágil, do efêmero, né? E depois a destruição disso. Ficou todo mundo impactado, assim. Eu me lembro daí, depois que aconteceu tudo, as pessoas começaram a invadir a passarela, porque aquilo... Eu inclusive, até hoje eu tenho um papel... porque nós pegamos pedaços de papel rasgado na área de trabalho. E depois, então, fomos para uma grande sala para entrevistar o Jun Nakao, né? Era uma loucura. Gente, foi assim, a entrevista coletiva mais louca que eu já fiz, eu acho que foi essa ocasião. Porque ele estava pequenininho, assim, num canto espremido. E imagina, porque esses eventos, assim, eles são voltados para a imprensa, né? E para o setor de moda, mas sobretudo a imprensa, né? Então, assim, foi... bom, eu apaixonei por ele, eu amo Jun Nakao, isso eu já disse para ele, né? Porque a coragem do cara, né? A coragem de destruir um trabalho tão perfeito, né? E tudo que ele disse naquela ocasião, assim, enfim. Depois foi uma cobertura para qual veículo? Jornal A Notícia, eu fazia moda para o Jornal A Notícia. Que foi muito legal esse período também, aprendi muito ali com os grandes criadores da moda brasileira, que é fantástico. Ler, primeiro verbo, conjugar vários verbos na prática, né? Ler, 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 ler. Muito, 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 avidamente. Assim, e fazer a aula também, não fazer a aula, acompanhar, viver a universidade na sua globalidade. Isso significa o quê? Fazer aquilo que eu fazia lá com meus amigos doidinhos, né? Viver nos grupos, fazer festa, acompanhar a agenda cultural dentro do possível, porque tem muita coisa de graça. Ir à exposição, acompanhar lançamento, mesmo que não compre o livro, vá, debate. Nossa, a universidade é tão rica de programação, é viver na intensidade a vida universitária. Esse é o primeiro pressuposto. E depois, assim, eu já falei algumas coisas aqui. Caminhar, pesquisar, relacionar-se, né? Ser curioso, enfim, ter iniciativa, né? Se meter nas coisas, fazer cursos. Nossa, movimentar-se com avidez, eu diria, né? Porque a juventude, nossa, a gente tem tanta energia, né? Quase não dorme. Então, aproveitar com intensidade esse momento. E não sair da rede. Sair da rede, não estou falando quando ler, não é ler no celular. Que tipo de leitora que eu fui? Como é que se dá a minha formação literária? Um bom dicionário sempre do lado. Os meus livros, todos eles, palavra que eu não conheço, cerca. Todos os meus livros são assim, cerca, vê no dicionário o que é essa palavra. Então, ampliar vocabulário. Por exemplo, um cuidado que eu tenho na minha escrita, eu detesto repetir palavra no mesmo parágrafo. Então, assim, eu enlouqueço. Não dá para ter preguiça, revisar. A escrita não cai do céu, não pressupõe talento. A escrita é trabalho bruto. É assim, ó, escrever, primeira ideia. Escreve 300 vezes de novo, apaga, refaz. As pessoas dizem assim para mim, nossa, você escreve super bem. Não, eu não escrevo super bem, eu trabalho bem. É isso que tem que pensar quando se escreve, eu trabalho bem.
Então, palavra repetida, não aceito. Gerúndio, Deus o livre gerúndio, a praga do gerúndio, né? A academia está muito contaminada pelo gerúndio, tudo é gerúndio, começa com gerúndio a frase, põe o título gerúndio. Ai, que cansaço que me dá isso. Então, sabe, é um monte de coisa, não é fácil. Eu acho assim, ó, para você ter sucesso, o que é sucesso? Também é uma palavra tão desgastada, né? Para você ter, como é que nós podemos dizer? Vamos dizer assim, para você ser feliz e ter retorno no seu trabalho, você tem que ter paixão deliberada. Paixão. Paixão é uma coisa que vai fazer, quer seja um sapateiro, quer seja um jornalista, um químico. Eu acho que os resultados eles só se verificam se você tem paixão pelo que faz. E tendo essa paixão, essa vocação, você, jovem estudante, vai buscar com avidez esse conjunto de questões e articulações necessárias para ser um bom profissional. Ai, falo pra caramba, né? Eu tenho um viés pedagógico. Sempre gostei. Nós vamos estar editando, tá? Lógico, não, tira. Vão estar editando. Ótimo. Essa ideia de fazer esse jornalismo cultural envolvido vocês, cada um faz o seu artigo junto, porque eu acho que essas experiências são únicas. Tem que registrar. A Miriam esses tempos aí falando sobre jornalismo. Que acabou de descobrir, né? Era o Moacir Lott, foi o primeiro, eu acho que no Brasil. Sabe uma pessoa, nesse livro eu senti falta da Silvana Rocha, não sei se vocês lembram da Silvana Rocha. Ela fazia, se bem que hoje ela está em outra praia também, nem sei se ela aceitaria fazer, mas ela fez no Diário Catarinense. Não me lembro dessa aí. Não, hoje ela é jornalista econômica, inclusive ela...